Imagine-se transportado para os tempos antigos, para o início da humanidade, conforme descrito nas páginas sagradas da Bíblia. Ali, encontramos Adão e Eva, os primeiros seres humanos, vivendo no Jardim do Éden. Após sua expulsão, eles dão início à jornada da humanidade, trazendo ao mundo seus filhos, Caim e Abel. Sabemos que Caim, em um momento de ciúmes e ira, comete um ato terrível ao matar seu irmão Abel. Como consequência, ele é condenado a vagar pelo mundo como um exilado, marcado por Deus para que ninguém o matasse. Mas há uma questão que sempre intrigou estudiosos, teólogos e curiosos ao longo dos séculos. Quem foi a esposa de Caim? A Bíblia menciona que ele conheceu sua esposa e teve filhos, mas nunca revela sua identidade. Quem era essa misteriosa mulher? De onde ela veio? Hoje vamos explorar esse enigma antigo. Prepare-se para uma jornada através dos textos sagrados, teorias fascinantes e debates históricos. Vamos abrir uma lacuna de curiosidade, revelando pedaços de informações que nos conduzirão a uma surpreendente revelação final. Fique atento, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você entende essa história antiga. Vamos juntos desvendar o mistério da esposa de Caim e compreender como ela surgiu. Para compreendermos melhor o mistério da esposa de Caim, precisamos voltar ao início dos tempos, ao momento da criação. De acordo com a Bíblia, Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão. Eles viveram no Jardim do Éden até o momento fatídico da desobediência, que resultou na sua expulsão. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva começaram a construir suas vidas e a povoar a terra. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Os irmãos viviam em um mundo ainda muito novo e pouco povoado, onde as dinâmicas familiares e sociais estavam apenas começando a se formar. Porém, a tragédia logo se abate sobre essa jovem família. Em um ato de ciúmes e raiva, Caim mata seu irmão Abel. Este ato de violência leva Deus a amaldiçoar Caim, condenando-o a vagar pelo mundo como um exilado. Contudo, Deus também coloca um sinal em Caim para protegê-lo, garantindo que ninguém o matasse durante seu exílio. Aqui, a narrativa bíblica nos deixa com uma importante questão. Se Caim foi exilado, quem ele encontrou para se casar? A Bíblia nos diz que ele conheceu sua esposa, mas não nos fornece detalhes sobre quem ela era ou de onde veio. Estamos, assim, diante de uma lacuna que nos instiga a investigar mais a fundo. O contexto histórico é crucial. Estamos falando de um período onde a humanidade estava apenas começando. Em cada detalhe, cada personagem, cada menção na Bíblia tem um peso significativo. E é nesse cenário de gênese da humanidade que procuramos entender a origem da esposa de Caim, um mistério que vamos desdobrar pouco a pouco ao longo dessa jornada. Depois do terrível crime, Caim se vê banido para vagar pela terra, carregando o peso de sua culpa e a marca divina que o protegia. Ele se torna um errante, um homem sem lar, forçado a se afastar de sua família e do lugar onde cresceu. Imagine a solidão e o desespero que Caim deve ter sentido. Em sua peregrinação, ele precisa encontrar um novo propósito, uma nova vida. Caim viaja para a terra de Nod, a leste do Éden. E é aqui, em meio a esse isolamento, que a Bíblia nos surpreende. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Mas quem é essa mulher? De onde ela veio? Para Caim, a necessidade de uma companheira era urgente, não só para afastar a solidão, mas também para cumprir o mandato divino de crescer e multiplicar. O encontro com sua esposa marca um ponto de virada na vida de Caim, um renascimento em meio ao exílio. Mas a Bíblia, em sua economia de palavras, não nos dá detalhes sobre a origem dessa mulher. Assim, somos levados a buscar pistas nas entrelinhas do texto sagrado. A menção dessa esposa misteriosa nos deixa com várias possibilidades intrigantes. Seria ela uma descendente de Adão e Eva, nascida após Caim e Abel? Ou poderia haver outra explicação, algo mais profundo e complexo sobre a multiplicação da humanidade naqueles tempos antigos? As pistas estão lá, escondidas nas Escrituras, esperando para serem descobertas. E assim, enquanto seguimos essa trilha de mistérios, começamos a ver que a história de Caim e sua esposa não é apenas sobre um casal no início da humanidade, mas sobre a própria essência da redenção e do recomeço. Continuemos juntos, desvendando as camadas dessa história, até que finalmente possamos descobrir quem era a esposa de Caim e como ela surgiu. Para compreender quem era a esposa de Caim, precisamos investigar as poucas pistas que a Bíblia nos fornece. A narrativa sagrada nos dá vislumbres de outras pessoas, outras descendências, que podem nos ajudar a esclarecer esse mistério. Em Gênesis 5, lemos que Adão teve filhos e filhas.
Este detalhe, aparentemente simples, é crucial. Se Adão e Eva tiveram outros filhos além de Caim, Abel e Sete, isso sugere que havia mais pessoas na Terra do que inicialmente percebemos. Essas filhas de Adão e Eva, embora não mencionadas nominalmente, poderiam ser a chave para entender a origem da esposa de Caim. Mas por que a Bíblia não dá mais detalhes? Na antiguidade, a importância dos nomes e das linhagens era frequentemente focada nos homens, enquanto as mulheres, especialmente nas primeiras gerações, eram mencionadas de forma secundária. Isso não diminui sua importância, mas reflete o contexto cultural da época. Então, podemos inferir que a esposa de Caim era, muito provavelmente, uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Este entendimento é suportado por estudiosos e teólogos que argumentam que, nos primeiros tempos da humanidade, o casamento entre parentes próximos era necessário e comum para garantir a sobrevivência e a expansão da população. Caim, encontrando sua esposa na terra de Nod, inicia uma nova família. Ele constrói uma cidade e a chama de Enoque, em homenagem ao seu filho. Esta construção de uma nova vida simboliza um novo começo, uma tentativa de redimir seus atos passados e de contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Enquanto seguimos desvendando as escrituras e as interpretações, fica claro que cada detalhe conta uma parte vital dessa narrativa complexa. Vamos continuar nossa jornada, explorando as teorias e debates que cercam essa misteriosa figura, até que possamos finalmente desvendar por completo a história da esposa de Caim. À medida que a humanidade começava a se expandir, formavam-se as primeiras civilizações. Adão e Eva, com seus muitos filhos e filhas, estavam no centro desse crescimento. As gerações seguintes foram se espalhando pela terra, construindo assentamentos e desenvolvendo novas formas de vida em comunidade. Caim, com sua esposa, deu início a uma nova linhagem. Seu filho, Enoque, foi o primeiro de muitos a nascer fora do Éden, simbolizando o início de uma nova era para a humanidade. É importante lembrar que, embora a Bíblia se concentre em eventos e personagens específicos, ela também reconhece a existência de outras pessoas que não são nomeadas. Neste período de crescimento populacional, é plausível que outras famílias tenham surgido, talvez até mesmo de linhagens desconhecidas para nós. A humanidade estava se multiplicando rapidamente, e cada nova geração trazia consigo a esperança de um novo começo e a chance de reparar os erros do passado. A esposa de Caim, portanto, representava mais do que apenas uma figura ao seu lado. Ela era um símbolo da continuidade da vida e da capacidade humana de seguir em frente, mesmo após eventos trágicos. Sua presença e o nascimento de Enoque indicam que, apesar das dificuldades, havia um esforço contínuo para construir e prosperar. Enquanto isso, outras famílias também estavam crescendo. A Bíblia nos diz que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, teve um filho chamado Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso sugere que, paralelamente à linhagem de Caim, havia uma outra linhagem que buscava uma conexão mais profunda com Deus. A expansão da humanidade trouxe consigo desafios e oportunidades. Novas cidades foram fundadas, como a cidade de Enoque, e a vida continuava a se desenvolver em um mundo ainda jovem e cheio de potencial. Agora, com uma compreensão mais profunda desse contexto, estamos mais próximos de desvendar o mistério da esposa de Caim. A sua identidade começa a se revelar nas entrelinhas das Escrituras, e estamos prontos para mergulhar nos debates e teorias que surgiram ao longo dos séculos. As teorias e debates sobre a identidade da esposa de Caim têm intrigado estudiosos por séculos. Algumas interpretações mais tradicionais sugerem que a esposa de Caim era uma de suas irmãs ou sobrinhas, apoiando-se na ideia de que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Esta visão, embora simples, é coerente com a necessidade de crescimento populacional em um mundo recém-criado. Por outro lado, alguns estudiosos propõem que a narrativa bíblica pode conter camadas de significado simbólico e teológico. Eles argumentam que o relato de Caim e sua esposa pode ser uma forma de ilustrar a expansão da humanidade e a complexidade das relações humanas no início dos tempos. Esta interpretação sugere que, em vez de focar na literalidade dos detalhes, devemos entender a história como um reflexo dos desafios e das dinâmicas sociais daquele período. Há também uma escola de pensamento que considera a possibilidade de que existissem outras linhagens humanas além dos descendentes diretos de Adão e Eva. Esta teoria é menos convencional,
mas levanta questões interessantes sobre a diversidade e a evolução da humanidade. Se considerarmos que a Bíblia foi escrita em um contexto cultural específico, algumas dessas narrativas podem estar conectadas a mitos e tradições orais de outras culturas da época. Enquanto essas teorias e debates continuam, é essencial lembrar que o foco principal da história de Caim é o aprendizado moral e espiritual que ela oferece. A figura da esposa de Caim, embora misteriosa, simboliza a resiliência e a capacidade humana de reconstruir e seguir em frente após a adversidade. Caim, apesar de seu ato terrível, foi capaz de encontrar redenção em sua nova vida, construir uma cidade e estabelecer uma família. Este arco narrativo ressalta a possibilidade de transformação e redenção, mesmo para aqueles que cometeram grandes erros. Agora, com essas diversas interpretações e reflexões, estamos prontos para a revelação final. Quem foi, afinal, a esposa de Caim? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e concluir nossa jornada com uma visão clara e fundamentada sobre essa figura enigmática. Chegamos ao momento tão esperado, a revelação sobre quem foi a esposa de Caim e como ela surgiu. Após explorar o contexto bíblico, as teorias e os debates, uma compreensão mais clara começa a se formar. A Bíblia, em Gênesis 4:17, nos conta que Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ao juntar as pistas deixadas nas Escrituras, podemos inferir que a esposa de Caim era uma das filhas de Adão e Eva. Esta interpretação é apoiada pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, conforme mencionado em Gênesis 5:4. Embora seus nomes e histórias não sejam detalhados, sua existência é crucial para entender como a humanidade se multiplicou nas gerações iniciais. Assim, a esposa de Caim seria uma de suas irmãs ou, possivelmente, uma sobrinha. Em um período onde a população era extremamente limitada, o casamento entre parentes próximos era uma necessidade para a sobrevivência e expansão da espécie. Esta prática, embora estranha e inaceitável pelos padrões modernos, era uma realidade nas primeiras eras da humanidade. A esposa de Caim simboliza mais do que apenas uma figura histórica. Ela representa a continuidade da vida e a esperança de um novo começo, mesmo após o pecado e a tragédia. A união de Caim e sua esposa e o nascimento de Enoque marcam um ponto de renascimento, onde Caim, apesar de seu passado sômbrio, encontra uma nova razão para viver e contribuir para a humanidade. Além disso, esta história nos oferece uma profunda reflexão sobre a capacidade de redenção e renovação. Mesmo aqueles que cometeram graves erros podem encontrar um caminho para reconstruir suas vidas e fazer algo significativo. Então, ao concluir nossa jornada, lembramos que a história da esposa de Caim é mais do que uma simples curiosidade bíblica. É uma narrativa sobre a resiliência humana, a capacidade de se reerguer após a queda e a importância de novos começos. Esta história antiga continua a ressoar em nossas vidas hoje, nos lembrando que, independentemente do passado, há sempre a possibilidade de redenção e renovação. E assim, encerramos nosso relato, com uma compreensão mais profunda e completa sobre quem foi a esposa de Caim e como ela surgiu, deixando-nos com reflexões valiosas para nossas próprias jornadas de vida. Se você gostou desse vídeo e da nossa jornada para descobrir quem foi a esposa de Caim, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário abaixo. Queremos saber o que você achou dessa história e suas próprias interpretações. Além disso, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo futuro e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. E não deixe de conferir nosso último vídeo sobre os 7 tipos de pessoas que não serão salvas. É um tema profundo e impactante que vai fazer você refletir ainda mais sobre a fé e a salvação. Obrigado por assistir e até a próxima.